Estamos aqui mais uma vez para o nosso bate-papo e hoje nós vamos falar sobre águias ou borboletas. Vamos, numa ideia breve, o que vem a ser uma borboleta e uma águia. A borboleta, ela tem assim em torno de 160 mil espécies conhecidas em todo o mundo. E elas vivem em média de 2 a 4 semanas, vivem as borboletas. E são muito apreciadas pela sua delicadeza, pela beleza das suas asas, porque elas servem inclusive de inspiração aos poetas. Vinícius de Moraes escreveu um poema, A Borboleta, um poema infantil. E as borboletas é algo assim encantador, enfeite os jardins, né? Dão um colorido bonito aos jardins, entre as flores, entre as folhagens. Assim são as borboletas. E elas, na realidade, são essencialmente belas. E, diferentemente das borboletas, uma espécie totalmente diferente são as águias. Elas vivem também em habitats bastante diferentes no mundo inteiro. E existe cerca de 50 espécies de águias espalhadas. As águias, diferentemente das borboletas, elas voam em grandes altitudes. Elas têm visão aguçada, elas veem bastante a longa distância. Elas, segundo alguns escritos, né, elas têm um processo de renovação, elas trocam as suas penas, elas trocam o bico, quando chegam a um certo tempo das suas vidas, elas trocam as garras, quando vão ficando envelhecidas. Então, há uma renovação. E isso nos traz, assim, com essa mutação, com essa renovação das águias, nos traz assim um exemplo de perseverança, de superação, de coragem. Então, diante disso, desse exposto das borboletas e das águias, o que nós deveremos seguir, o que nós deveremos optar, né? Com essas referências para as nossas vidas. Você, borboleta ou águia? Independentemente do seu sexo, homem ou mulher, como é você por dentro? Como é que você se coloca? Como borboleta ou como águia? Para que a gente tenha assim, uma referência melhor, eu peguei um exemplo de um personagem muito importante da Bíblia, Esther, e nós vamos falar, né, sobre ela. Sabemos que Esther era uma jovem hebraica que foi levada à força para o Império Persa, quando Assuero, o rei Assuero, governou a Pérsia naquele tempo. E, posteriormente, ela se tornou rainha, casando com o rei em substituição à rainha Vasti. Pelo fato da rainha Vasti ter se recusado a dançar, a se apresentar diante dos convidados e do próprio rei. Esther era uma linda jovem, amável, delicada, uma jovem abnegada, e que agiu, ela foi raptada, né, foi levada para o palácio, né, ficou lá no meio de outras tantas moças. Eu deixo, inclusive, para você, como dever de casa, para você ler todo o livro de Esther. É uma história belíssima. E ela agiu diante daquilo tudo com sabedoria, com coragem, com fé. Foi assim que Esther agiu. Ela era uma menina que foi criada por um parente, por um primo ou um tio, foi criada como filha e foi levada, não é? Não tinha pai, não tinha mãe, era órfã e foi levada à força para ser escolhida, entre tantas outras moças, qual seria escolhida para ser a esposa do rei. No seu próprio livro, no capítulo 2, 16, 17, diz assim: assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tabete, no 7º ano do seu reinado. E o rei,
amou a Esther mais do que todas as mulheres e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha no lugar de Vasti. Eu acho esse livro, essa história simplesmente fantástica. Esther foi na sua pureza, na sua delicadeza, na sua beleza fidalga, no seu comportamento submisso. Ela conquistou, entre muitas outras, o coração do rei. E saiu daquela posição onde se encontrava no departamento lá, no quarto, das mulheres, onde elas ficavam, onde eram separadas para as mulheres, onde elas passavam um ano se preparando para ficar diante do rei. Ela foi escolhida pelo rei, pela sua delicadeza. Ela chegou ao rei como uma borboleta pousa sobre uma flor, como uma borboleta enfeita o jardim, como uma bela borboleta que encanta os nossos olhos. Esther era delicada, era linda, conquistou o amor do rei Assuero. Oh, isso é muito bonito. E eu pergunto assim, queridos, e nós, o que seremos? Seremos borboletas? Mas nós enfrentamos as lutas e as tempestades. E não podemos simplesmente bater asas coloridas. Então, quais serão ou quais seriam as nossas melhores atitudes? Vamos voltar à história da Esther. Amã era ministro do rei Assuero. E ele tinha, nós vamos falar pontos, algumas partes. E Amã era ministro do rei Assuero. Ele tinha ódio dos judeus. Ele perseguia Mardoqueu, que foi o pai adotivo da Esther. E ele queria acabar, aniquilar todo o povo judeu. E nós sabemos que Esther era uma jovem judia. Mas Esther precisou tomar uma atitude, tomar uma posição, se colocar de forma mais audaz diante dessa situação. E eu pergunto, Esther, ela permanecia borboleta ou seria águia? Como seria Esther nesta situação? O povo judeu estava humilhado. Amã dissera que daria grande soma para o tesouro do rei se matasse a Mardoqueu e o povo judeu. Esther, nessa situação, ferida, vendo seu povo humilhado, perseguido, Esther tomou uma posição e precisou voar como águia. Ela teve uma visão aguçada da situação. Ela voou acima da tempestade para poder tomar a decisão, as suas decisões. Esther, ela precisou se renovar em força, em coragem. Mandou chamar Mardoqueu e convocou todo o povo judeu para um jejum de 3 dias. 3 dias de jejum e oração. Queridos, vocês sabem que essa história foi revertida? Aleluia! Essa história foi revertida. Esther, ela mudou a situação e sucedeu. E foi diante do rei e expôs toda aquela história e teve todo um contexto que você vai ler no livro de Esther. E ela diante do rei, sem ser convidada, porque a pessoa só podia se apresentar ao rei, mesmo a sua esposa, a rainha, se ele a chamasse. Mas ela, depois desses 3 dias de jejum, ela foi diante do rei e no capítulo 5:2 diz assim: e sucedeu que, vindo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei estendeu para ela o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou no cetro. Oh,
coisa linda. E o rei lhe perguntou o que ela queria. E disse que lhe oferecia metade de todo o seu reino. Então, queridos, após essa estratégia, tudo ali começou a mudar. Tudo foi mudado. Amã honrou, teve que honrar Mardoqueu. A forca que ele fizera para enforcar Mardoqueu, essa forca serviu para ele próprio. O rei determina a favor dos judeus. Olha aí a situação. Foi-lhes dado o direito aos judeus de se prepararem para enfrentar o inimigo. A situação mudou diante da atitude corajosa de Ester. E no capítulo 8:15 diz assim: então Mardoqueu saiu da presença do rei com veste real azul, celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura, e a cidade de Suzã exultou de alegria. Ester cumpriu o propósito de Deus na sua vida, salvou o seu povo. E eu pergunto para você, o que você escolhe ser? Borboleta ou águia? O que você escolhe ser? Eu digo para você, meu querido, nesta noite, nós precisamos ser borboletas e águias, de acordo com a situação. Há momentos que a sua delicadeza, a sua beleza, aquilo que você tem de mais belo no seu interior, que é o Senhor, que é o Espírito de Deus, ele é manifesto através da sua face, através do seu comportamento, e o amor floresce. E há momentos que você tem que voar alto como águia, ter coragem, se renovar em forças, ter uma visão ampla da situação e mudar, e com a força, com a coragem que vem do Senhor, com a coragem que vem de Deus em você, assim como a Ester fez, a coragem que veio do Senhor nela, através da força da oração, através da força do jejum, ela mudou toda a história de um povo. Então eu digo para você aqui nesta noite, para finalizar, mude a sua história. Mude o percurso da sua vida através da sua fé, através da oração, através de Jesus Cristo, que é a nossa opção, que é a nossa certeza, que é o nosso Senhor, aquele que nos conduz. Seja borboleta, seja águia, exale o bom perfume de Cristo e receba dele, do Senhor, receba o melhor dele na sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.